Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Aqui comigo, Eric Camacho. Vamos dar continuidade à leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Vamos lá. O menino Samuel servia a Javé sob as ordens de Eli. A palavra de Javé se manifestava raramente nesse tempo e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli estava deitado em seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e ele já não podia enxergar. A lâmpada do santuário ainda não tinha sido apagada e Samuel estava deitado no santuário de Javé, onde se encontrava a arca de Deus. Javé chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. Ele foi correndo para junto de Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele respondeu: Não, eu não chamei você. Vá se deitar. Samuel foi se deitar e Javé o chamou outra vez. Samuel se levantou, foi até onde Eli estava e lhe disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele respondeu: Não chamei você, meu filho, vá se deitar. Samuel ainda não conhecia Javé e a palavra de Javé ainda não lhe tinha sido revelada. Javé tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Samuel se levantou, foi onde Eli estava e lhe disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que era Javé quem estava chamando o menino e disse a Samuel: Vá e fique deitado. Se alguém chamar você de novo, diga: Fala, Javé, que o teu servo escuta. E Samuel foi se deitar no seu lugar. Javé se apresentou e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: Fala, que o teu servo te escuta. Javé disse a Samuel: Olhe, eu vou fazer uma coisa em Israel que vai ficar zunindo no ouvido de todos os que a ouvirem. Nesse dia vou executar contra Eli e sua família tudo o que anunciei do começo até o fim. Comunique a Eli que estou condenando a família dele para sempre, porque ele sabia que seus filhos desonravam a Deus e não os repreendeu. Por isso, juro à família de Eli que sua injustiça nunca será perdoada, nem com sacrifícios nem com ofertas. Samuel continuou deitado até de manhã. Depois abriu as portas do santuário. Estava com medo de contar a visão a Eli, mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Samuel respondeu: Estou aqui. Eli respondeu: O que foi que ele disse a você? Não me esconda nada. Que Deus o castigue se você me esconder alguma coisa do que ele disse. Então Samuel lhe contou tudo e não escondeu nada. Eli comentou: Ele é Javé, que ele faça o que lhe pareça melhor. Samuel crescia e Javé estava com ele. Nenhuma das palavras que Javé lhe disse deixou de se cumprir. E todo Israel, desde Dan até a Bersabeia, ficou sabendo que Samuel era um profeta confirmado por Javé. E Javé continuou a manifestar-se em Silo, onde havia se revelado a Samuel. Capítulo 4. E a palavra de Samuel foi dirigida para todo Israel como palavra de Javé. Eli estava muito velho, e seus filhos continuavam a se comportando mal diante de Javé. Nesse tempo, os filisteus se uniram para fazer guerra contra Israel. Os israelitas saíram para combater contra eles e acamparam perto de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus colocaram-se em ordem de batalha contra Israel. No terrível combate, Israel foi vencido pelos filisteus. De suas fileiras morreram no campo cerca de 4.000 homens. O exército voltou para o acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que Javé deixou que fôssemos hoje derrubados pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança de Javé, nosso Deus. Ela ficará no meio de nós e nos salvará dos nossos inimigos. Mandaram então trazer de Silo a arca da aliança de Javé dos exércitos, entronizado entre os querubins. Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança de Javé chegou ao acampamento, todo Israel lançou um grande grito de guerra e a terra tremeu. Os filisteus ouviram o barulho do grito e perguntaram entre si: Que significa esse grito tão forte no acampamento dos hebreus? Então ficaram sabendo que a arca de Javé tinha chegado ao acampamento. Apavorados diziam: Deus chegou ao acampamento. Ai de nós! É a primeira vez que nos acontece isso.
Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desse Deus poderoso? Ele feriu o Egito com toda a espécie de calamidades e epidemias. Sejam fortes, filisteus. Sejam homens para não se tornarem escravos dos hebreus, como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Os filisteus começaram o combate. Israel foi vencido e cada um fugiu para sua tenda. A derrota foi grande, pois do lado de Israel foram mortos 30.000 guerreiros. A arca de Deus foi tomada e 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Um benjaminita saiu correndo das fileiras e chegou a Silo no mesmo dia, com a roupa rasgada e a cabeça coberta de pó. Quando chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da porta, olhando para a estrada porque estava preocupado com a arca de Deus. O homem entrou na cidade dando a notícia e a população se pôs a gritar. Eli ouviu a gritaria e perguntou: "O que é todo esse alvoroço?" Enquanto isso, o benjaminita correu para dar a notícia a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos. Tinha os olhos imóveis e não podia mais enxergar. O benjaminita disse a Eli: "Sou o homem que chegou do campo de batalha." Eli perguntou: "O que aconteceu, meu filho?" O mensageiro respondeu: "Israel fugiu dos filisteus e a derrota do exército foi grande. Seus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram e a arca de Deus foi tomada." Quando o homem falou da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás junto à porta, quebrou o pescoço e morreu. Ele já era velho e pesado. Tinha sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida, e o momento do parto já se aproximava. Quando ouviu a notícia de que tinham tomado a arca de Deus e de que o sogro e o marido tinham morrido, chegaram as dores do parto, ela se encurvou e deu à luz. Estando para morrer, as mulheres que lhe davam assistência disseram: "Ânimo, você teve um filho." Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Deu a seu filho o nome de Icabode, dizendo: "A glória de Israel foi exilada." Falou assim, referindo-se à tomada da arca de Deus e também por causa do sogro e do marido. E repetia: "A glória de Deus foi exilada porque tomaram a arca de Deus." Muito bem. Não, vamos continuar aqui, o capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer para Azoto. Pegaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, junto à estátua de Dagon. Na manhã seguinte, os habitantes de Azoto se levantaram e encontraram Dagon caído de bruços diante da arca de Javé. Pegaram Dagon e o puseram novamente no seu lugar. Na manhã seguinte se levantaram e de novo encontraram Dagon caído de bruços diante da arca de Javé. A cabeça e as 2 mãos de Dagon tinham sido cortadas e estavam na entrada da porta. Só o tronco de Dagon estava no seu lugar. É por isso que os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo até o dia de hoje não pisam a soleira da porta do templo de Dagon em Azoto. Depois disso, a mão de Javé caiu pesadamente contra os habitantes de Azoto e os castigou com tumores em Azoto e nas redondezas. Quando viram o que estava acontecendo, os habitantes de Azoto disseram: "A arca do Deus de Israel não deve ficar conosco, porque a mão dele está pesando contra nós e contra o Deus Dagon." Então convocaram em Azoto todos os príncipes dos filisteus e perguntaram: "O que devemos fazer com a arca do Deus de Israel?" Os príncipes decidiram: "Levem a arca do Deus de Israel para Gate." E assim fizeram. Mas logo que a levaram, a mão de Javé caiu sobre a cidade e houve um grande pânico. Porém, Javé feriu com tumores toda a população, tanto as crianças como os adultos. Levaram então a arca de Deus para Acaron. Logo que a arca de Deus chegou, o povo da cidade protestou: "Vocês trouxeram a arca de Deus de Israel para nos matar, a nós e as nossas famílias." Então mandaram convocar os príncipes dos filisteus e disseram: "Devolvam a arca do Deus de Israel. É melhor que volte ao seu lugar antes que destrua a todos nós e as nossas famílias." O povo estava tomado de pavor mortal, porque a mão de Deus era muito pesada. Os que não morriam ficavam cheios de tumores, e o clamor do povo subia até o céu. É isso aí, então, deu tempo de ler
o terceiro aí, então são 3 capítulos nesse vídeo. Muito obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui. Deixe o seu like, compartilhe o link nas suas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal, por favor, inscreva-se aqui no canal, né, para que você possa receber as notificações de novos vídeos, e comenta aí o que você quiser, tá bom? A dica que eu dou é: comente sempre um versículo ou uma parte da leitura que você achou interessante ou que te marcou, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê no vídeo de amanhã, fiquem todos bem e tchau!